Bom dia. Bom dia, Andreas, Rossana, Rúbia, Fernando. Tudo bem com vocês? Lá estamos nós, começando mais um dia. Oi, Úrsula. Domingo, 6:30 da manhã, só os corajosos. Gente, tudo que é canto do Brasil. Tem que ter um pouquinho de perseverança, né? E causar condições, né? Causar condições para que as coisas se movimentem de uma forma diferente. Vou começar com uma musiquinha. Pois é, vou colocar a música agora aqui, ó. Clube da Esquina, número 2, com Milton Nascimento. Oi, Carol. Oi, Jéssica. Essa música do Milton Nascimento é uma pérola, assim, uma preciosidade na nossa cultura musical. E aqui é um instrumental dele. Milton Nascimento com a sua voz inigualável no mundo, assim, né? Oi, Karim. E ele faz esse vocal maravilhoso. Aqui a gente tem uma musicista também, a Carol tá ali, chegou agora a Carol Roedo, minha grande amiga, mora no Rio hoje. Trabalhamos juntos na arquitetura há 200 anos atrás. Que legal, Pedro. O pessoal chegando. E essa música é lindíssima, né? O Clube da Esquina número 2. Quando eles tinham um grupo de amigos lá em Minas, eles faziam. Era justamente uma esquina mesmo, onde o pessoal se encontrava. Beto Guedes, Loborges, se não me engano, Milton Nascimento. Essa galera, Flávio Venturini, eu acho também. A galera incrível, assim. E aí, Matheus? Então é isso. Então esse é o nosso momento Dharma, né? Então Dharma, para quem não sabe, pode ser traduzido como conhecimento. Pode ser traduzido, se for com D minúsculo, como bom dia, Xande, como fenômenos da mente. Pode ser traduzido como manifestações. Depende do contexto, né? Então dá uma palavra sânscrita. Vocês vão encontrar também Dhamma, que daí é uma palavra em Pali, que significa a mesma coisa. Mas é isso. Então a gente está lendo esse livro aqui, Thich Nhat Hanh. Eu me propus a fazer uma jornada, assim, um desafio de 81 dias. A gente está aqui no 10º dia hoje. 81 dias para ler todos os 81 capítulos, são curtinhos. Um livro velho, Caminho Nuvens Brancas, da editora Bodhigaya. E onde o Thich Nhat Hanh, que é um mestre vietnamita, vai narrando a história do Buda, só que de uma forma completamente original. Até então, acho que é 2007, essa aqui é a edição de 2013, até então não se tinha no mundo assim uma narrativa dessa maneira, assim, em que traz o Siddhartha, né? O Siddhartha é o próprio Buda, né? Esse é o nome de batismo dele, Siddhartha, né? Ou Sarvastasida, né, que é aquele que atinge todas as metas. Siddhartha é uma abreviatura do nome dele. E aqui ele começa a narrar, ele está narrando a história ainda do Siddhartha, a história que ele está no castelo, a história que ele conhece Yasodhara, agora ele está para quase ter o filho, né, está anunciando que vai ter o filho Rahula. E ele, só que o mestre Thich Nhat Hanh, ele vai narrando de uma maneira assim que a gente vai entendendo quais são as condições da época, né? Que momento da história do budismo, da história da Índia, se encontra o Siddhartha, né? 2.600 anos atrás, mais ou menos, né? Arredondando. Então ele vai narrando o aspecto político, o aspecto social, o aspecto econômico do local, como as pessoas usavam isso, o aspecto religioso, que tinha os brahmanes e os samanya, né? Eu quero corrigir. Eu tenho dito nos últimos dias que o Siddhartha ele se transforma num samana, mas depois eu fiquei encucado com essa palavra porque todos os textos que eu li está escrito samana, né? Samana, como se diz samana, né? E aí eu fui pesquisar porque eu sou enfim. E aí, curioso, né? Uns chamam de nerd, outros chamam de curioso, chamam de, né, CDF.
Mas eu fui pesquisar a palavra em sânscrito. E aí encontrei, porque quando coloca um pontinho embaixo do N, né, no Samana, no último N ali, dá um som de NG, assim como no inglês, então vai ficar Samanha, né? Então ele fica um som anasalado. E isso é importante, para mim, pelo menos, que gosta da língua. Então em sânscrito é Samanha, tá? Não muda nada para vocês, a vida continua e é domingo e vocês estão ouvindo eu falar sobre sânscrito. Então isso é uma coisa muito louca. Então, capítulo 10, Despertando com Dharma a Criança Vindoura. Nesta época, o rei Suddhodana, então para quem está chegando hoje, o rei Suddhodana é o pai do Siddhartha, né? O rei Suddhodana manifestou o desejo de que Siddhartha passasse mais tempo ao seu lado a fim de que pudesse instruir o filho nos assuntos políticos e da corte. Eu calculei mais ou menos aqui em que período agora Siddhartha está, porque ontem ele estava mais ou menos com 14, 15 anos, tá? Aqui ele deve estar com 28, tá? 28 anos, assim, porque a Yasodhara vai ficar grávida, já está grávida, né? E ele sai do castelo com 29 depois. Há textos que dizem que ele saiu quando o Rahula tinha 4 anos, e há textos que dizem que ele saiu quando o guri nasceu, assim, né? Porque ele tinha completado uma fase. O príncipe foi convidado a assistir muitas reuniões oficiais, às vezes sozinho com o rei, às vezes com toda a corte. Siddhartha dedicou toda a atenção a estas ocupações e veio a entender que a política, a economia e os problemas militares que afetam qualquer reino têm suas raízes nas ambições egoístas daqueles que se envolvem na política. Gente, era assim 2.600 anos, 3.000 anos, 5.000 anos, e é assim hoje, né? Não mudou nada, é impressionante assim. As pessoas chegam no cargo político e esquecem porque estão ali, né? O poder transforma, inacreditável. Assim. Preocupados apenas em preservar o próprio poder. Poder para quê? Me diz. Era impossível para eles criar políticas esclarecidas, voltadas ao bem comum. Quando Siddhartha viu oficiais corruptos, fingindo virtudes e moralidade, vocês já viram isso? Não está acontecendo agora. Não. A raiva brotou em seu coração. Ele a ocultou, porém, já que não tinha alternativas a oferecer. Lembrando que ele não é um Buda ainda. Um Buda não é uma pessoa, não é um negócio a ser alcançado. É um estado de despertar. A palavra Buda significa despertar. Mais adiante eu explico a etimologia da palavra, assim, quando ele chegar na iluminação. Mas Buda é um despertar. Ele ainda não atingiu. Ele tem raiva dentro dele ainda, né? O Buda, ele elimina as aflições mentais. Mas é importante que esse primeiro parágrafo já mostra, os capítulos anteriores, mostrava que o Siddhartha tinha uma relação social, ele estava ali com o povo, ele tinha uma relação super linda, tem uma relação super linda com a Yasodhara, com sua esposa, né? Ele tem uma visão política das coisas, ele olha de uma forma livre de onde ele está, né? O lugar onde ele está, ele olha de forma livre. O que significa olhar livre do lugar onde se está? Ele é um príncipe. Ele tem muita grana. Tinha 3 castelos para ele, um de verão e inverno, né? Então, ele dá cada estação. Ele tem condições de estar naquele lugar e ser um playboyzinho, né? Mas ele olha livre do lugar onde ele está e ele vê aquilo como sendo manchado. Então, livre é isso, é olhar e perceber e não se contaminar no lugar onde tu te encontra. Por que você não contribui com ideias na corte ao invés de ficar sempre tão calado? Perguntou o Suddhodana para ele, né? Certa feita, depois de uma longa reunião com vários oficiais. Siddhartha olhou para o pai. Não é que eu não tenha ideias, mas seria inútil apresentá-las. Elas só apontam a doença. Ali ele já estava. É bom porque ele vai construindo, Tishnahan vai construindo o Siddhartha. Ele vai construindo o Siddhartha e mostrando assim, ele não era um gurizinho mimado que estava lá na corte brincando de ser príncipe. Ele percebe isso. E isso vai ser importante. Importante para a gente vê-lo como um grande político, né? Ainda não vi cura para as ambições egoístas daqueles homens da corte. Olhe para Vesamita, por exemplo. Mantém expressiva quantidade de poder na corte. E você sabe que ele é corrupto, né? Mais de uma vez ele quis atentar contra a sua autoridade. Mas você ainda é forçado a depender dos serviços deles. Por quê? Porque sabe que se não fizer assim, o caos se instalará. O rei Suddhodana olhou para o filho em silêncio por longo tempo. Em seguida disse: Siddhartha,
Você sabe bem que para manter a paz em uma família ou país, há certas coisas que devemos tolerar. Meu próprio poder é limitado, mas estou certo de que você, se você se preparar para ser rei, fará melhor do que tenho feito. Você possui o talento necessário para limpar as camadas de corrupção enquanto evita o caos em nossa terra natal. Siddhartha asseverou: não creio que seja uma questão de talento. Acredito que o problema fundamental reside em se conseguir libertar o próprio coração e mente. Está vendo como ele já está percebendo que não é limpando as camadas superficiais assim, né? É fazer isso que a gente faz. Logo mais adiante ele vai começar a explicar ali que ele já medita, né? Não adianta, a gente limpa a casa para ver, limpa ali o pó em cima dos móveis, vai ter sempre pó. Se a gente não descobrir a origem do pó, não adianta, vai continuar tendo pó. Trocas similares entre pai e filho fizeram o rei Suddhodana ficar cada vez mais angustiado. Ele reconhecia que Siddhartha era uma pessoa de profundidade incomum, e como suas visões de mundo eram diferentes. Visões de mundo diferentes, gente. Eu passei desde a minha infância, assim, né? Como ele é estranho, né? Eu era o estranho, aí me chamavam de filósofo. Quando tu começa a pensar diferente de determinado lugar que tu tá, tu começa a ser tratado de uma forma também meio... né? E isso deve acontecer para vocês, né? Com certeza, se vocês estão aqui às 6h30 da manhã, vocês muito, muito normal não são, né? Ouvindo falar sobre o Dharma, peraí, né? Sabe? E que bom, sabe? Que bom que não é normal. Que ser normal é chato. Ele reconhecia que Siddhartha era uma pessoa de profundidade, em comum, e com suas visões de mundo eram diferentes. Mesmo assim, nutria a esperança de que, com o tempo, Siddhartha viesse a aceitar seu papel e a cumpri-lo de maneira mais apropriada. Além das suas tarefas na corte e da assistência a Yasodhara, Siddhartha continuava a encontrar-se e a estudar com bem conhecidos brahmanes e monges. Ele sabia que a atividade da religião não era apenas o estudo das escrituras sagradas, mas incluía a prática da meditação a fim de atingir a liberação do coração e da mente. E buscou aprender mais sobre meditação. Aplicava tudo o que aprendia nesses estudos, à sua própria vida e no palácio, e dividia suas conclusões com Yasodhara. Gopa, Siddhartha gostava de chamar Yasodhara carinhosamente. Talvez você também devesse praticar meditação. Ela pacificará seu coração e capacitará você a prosseguir em seu trabalho por longo tempo. Então é legal porque ele vai incluindo assim aos pouquinhos, né, a Yasodhara. Yasodhara depois ela vira monja também. Yasodhara seguiu o seu conselho, não importando quão ocupada seu trabalho a deixasse. Reservava um tempo para meditar. Marido e mulher com frequência sentavam-se juntos silenciosamente. Experimentem isso. Experimentem isso. Eu tomo muito chimarrão antes e aí fico com coisas na garganta. Sentem com seu marido, namorado, namorada, né, o que for. Sentem juntos para meditar, é bem diferente, é bacana. Algumas vezes seus servos os deixavam sozinhos e o casal solicitava aos músicos para irem tocar noutras localidades. Quando era pequeno, Siddhartha havia sido ensinado sobre os 4 estágios da vida do Brahmane. Na juventude, um Brahmane estudava os Vedas, os Brahmanes, os sacerdotes, né? No segundo estágio, ele se casava, formava uma família e servia a sociedade. No terceiro estágio, quando seus filhos houvessem crescido, podia retirar-se e devotar-se aos estudos religiosos. Eu estou no terceiro estágio. No quarto estágio, desvencilhando-se de todo compromisso e obrigação, um Brahmane podia viver a vida de um monge. Eu não. Siddhartha pensou a respeito e concluiu que esperar pela velhice poderia ser tarde demais para estudar o caminho. Não queria esperar tanto. Por que uma pessoa não pode viver todos os 4 passos de uma vez? Eu já acredito mais nisso. Porque um homem não pode levar uma vida espiritual enquanto ainda tem uma família. No budismo tem uma figura chamada Vimalakirti, que foi um comerciante muito rico na época do Buda, que era monge também, que era um dos discípulos do Buda, que era uma figura extremamente inteligente. Tem os sutras de Vimalakirti que a gente estuda e que são de uma complexidade absurda e ninguém... Tem uma história assim, vou contar bem rapidinho, porque é bacana de ver. O Vimalakirti se fez doente uma vez
E aí o Siddhartha tinha, o Buda já tinha 500 monges. Daí ele disse, vai lá, e o Buda sabia que ele não estava doente. Vai lá ver, vamos lá ver o que ele tem. E cada um se recusava aí, porque o Vimalakirti fazia pergunta para eles, assim, eles já monges, assim, graduados, né? E eles não sabiam responder. E eles ficavam de cara, porque todos os monges eles tinham deixado sua vida para trás, eram monges, estavam vivendo nas florestas com o Buda o dia inteiro, ouvindo o ensinamento, meditando o dia inteiro. E ele estava lá, né, vendendo coisas, comprando terra, vendendo boi, comprando boi, né, arroz, aquelas coisas todas. E no mundo, assim, no mundo. E tinha um entendimento do mundo muito grande. Então a mente é livre onde ela está. Entenderam? Siddhartha queria estudar e praticar o caminho, bem no meio de sua presente vida. É claro que não podia deixar de considerar os famosos professores em lugares distantes, tais como Saravasti ou Rajagaha. Ele estava certo de que se pudesse achar um modo de estudar com tais professores, faria um progresso bem maior. Todos os monges e professores que encontrava com frequência haviam mencionado os nomes de certos grandes mestres, tais como Alara Kalama e Udaka Ramaputra. Ele vai estudar depois com esses monges. Cada um deles aspirava a estudar com esses mestres e Siddhartha sentia o seu próprio desejo, a cada dia tornar-se mais urgente. Certa tarde, Yasodhara chegou em casa com a face carregada de tristeza. Ela não falou com ninguém. Uma jovem criança da qual tinha cuidado por mais de uma semana havia acabado de morrer. É bacana, né? Yasodhara é uma princesa, né? E ela está ali no mundo, com o pé no mundo, assim. Se vocês forem examinar as figuras, né, de Rinpoches, quando estão meditando, eles estão com uma perna cruzada para dentro, né, no budismo tibetano, uma perna na Birmânia também, então uma perna cruzada para dentro e a outra perna está cruzada para fora com o pé voltado para fora, assim. Então a gente medita com o pé para dentro, né? É só uma analogia da imagem, né? Medita com o pé para dentro, olhando para as coisas que estão, os fenômenos mentais, né? E com o pé ali, porque a gente está com o pé no mundo. A gente está pronto para agir. A qualquer momento a gente pode se levantar e agir no mundo, né? Levar, como eu estou fazendo aqui, estou levando o Dharma para você. A qualquer momento está pronto, mas a qualquer momento a gente também pode se retomar a sua própria prática. Certa vez, né, apesar de todos os seus esforços, não pudera resgatar a criança das garras da morte. A criança morreu, né? Tomada de pesar, ela se sentou em meditação enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Tadinha da Yasodhara. Era impossível segurar os sentimentos. Quando Siddhartha voltou de uma reunião da corte, novamente ela caiu em prantos. O esposo abraçou e tentou consolá-la. Gopa, amanhã irei com você ao funeral. Chore agora, pois isso diminuirá a sua dor em seu coração. Nascimento, velhice, doença e morte são fardos difíceis que cada um de nós carrega nesta vida. O que aconteceu com a criança pode acontecer com qualquer um de nós, a qualquer momento. Yasodhara falou entre os dentes. A cada dia vejo quão verdadeiras são as coisas que você tem dito. Minhas duas mãos são pequenas demais diante da imensidão do sofrimento. Meu coração está sempre repleto de ansiedade e desespero. Ó marido, por favor, mostre-me como posso dissolver o sofrimento em meu coração. Olha que pedido, né? E ele leva aquilo a sério. Siddhartha abraçou-a fortemente. Minha esposa, eu mesmo procuro o meio de vencer o sofrimento e a ansiedade em meu próprio coração. Tenho examinado a situação da sociedade e dos seres humanos, mas apesar de todos os meus esforços, ainda não consegui vislumbrar o caminho da liberação. Então, já estava nele aquela semente ali, né? Estou certo, porém, de que um dia acharei um caminho para todos nós. E ele acha. Eu acho impressionante. Gopa, por favor, confie em mim. É aquele tipo de pessoa que sabe que tem alguma coisa maior, assim, que ele está pronto, assim, mas ele não sabe ainda como aquilo, o que precisa ser feito para acontecer, sabe? E ele vai achar, né? Porque ele acha, né? A iluminação. Jamais deixei de confiar em você, meu querido. Sei que uma vez que resolvo realizar alguma coisa, você a perseguirá até conseguir alcançá-la. Então é importante mostrar isso, que a Yasodhara estava o tempo todo. Não é assim que ele fugiu do castelo, né, e saiu, largou a criança. Não é assim, né? Houve um acordo consensual. Sei que um dia você deixará toda a sua riqueza e privilégios para trás a fim de buscar o caminho. A única coisa que lhe peço, marido, é que não me deixe agora.
Eu preciso muito de você. Siddhartha ergueu o queixo de Yasodhara e olhou bem nos seus olhos. Não vou deixar você agora. Só quando... Agora é o momento love dos dois ali, né? E Yasodhara pôs sua mão tapando a boca do marido. Siddhartha, por favor, não diga mais nada. Quero perguntar-lhe uma coisa. Se você tiver um filho comigo, irá preferir um menino ou menina? Siddhartha ficou espantado. Ele olhou cuidadosamente para Yasodhara, por isso que eu concluí que aqui ele está com 28 anos, né? O que você está dizendo, Gopa? Quer dizer que você pode estar... Yasodhara balançou a cabeça afirmativamente. Apontou para sua barriga e disse, estou tão feliz por carregar o fruto do nosso amor. Eu gostaria que fosse um menino parecido com você, com sua inteligência e gentil virtude. E será, nasce Raula, Raula significa grilhões. Eu adoro dar uns spoilers, assim, até porque é interessante porque é um spoiler de algo que já aconteceu, né? E vai acontecer para vocês, mas já aconteceu, né? Então, grilhões, e grilhões têm um significado no budismo. No budismo Zen tem 10 grilhões que a gente tem que se libertar. Siddhartha pôs os braços em torno de Yasodhara, apertou-a contra si. No meio dessa grande alegria, sentiu as sementes da preocupação. Mesmo assim, sorriu e disse, fiquei igualmente feliz, seja um menino ou menina, tanto quanto pelo fato do bebê possuir sua compaixão e sabedoria. Gopa, você já contou à mamãe? Só contei a você. Esta tarde irei ao palácio principal para contar à rainha Gotami. Ao mesmo tempo, pedirei conselhos a ela sobre o melhor modo de cuidar da nossa futura criança. Amanhã contarei para minha mãe, a rainha Pamita, e sou certa de que todos ficarão muito felizes. Siddhartha concordou. Ele sabia que sua mãe repassaria a novidade ao pai tão logo soubesse. O rei ficaria felicíssimo e, sem dúvida, organizaria um grande banquete para celebrar. Só que não adianta nada, porque o Raula também vira monge. Se irrita. Siddhartha sentiu apertar esses nós que o prendiam à vida palaciana. Né? Aí eles, agora eu vou ter filho, não vai rolar mais a minha saída, como é que eu vou parar para entender o sofrimento do mundo e como é que eu vou gerar 84 mil ensinamentos. Isso é uma curiosidade. Esses 84 mil ensinamentos existem mesmo, gente, não é uma conversa budista. Se vocês procurarem ali 84 mil ensinamentos budistas, vai abrir uma página que está contando ao vivo, né, quantos desses sutras já foram traduzidos, transliterados, né, para o inglês. Eles estão sendo traduzidos do chinês, porque está tudo em chinês. Estava em sânscrito, foi passado para o chinês ao longo de séculos, e aí depois de séculos eles estão tentando agora passar para o inglês. E tem alguns em português, 2, 3. Desses 84 mil, parece que são só 200. Eles calculam levar, no mundo todo existem esses monges que estão passando para o inglês, eles calculam levar 100 anos. Tá? Então isso é um ensinamento que a gente tem que estudar. Então eu não tenho 100 anos para estudar tudo, porque eu leio, né, e não entendo. E o que eu entendo eu passo a vocês. Tá bem? Então é isso. Amanhã o capítulo 11, ele vai entrar na A Flauta Luz da Lua. É um poeta esse homem. Fantástico. Muito obrigado pela companhia de vocês. Amanhã, 6h30 da manhã, segunda-feira, a gente continua Despertando com o Dharma. E conto com vocês. E que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, né, do Dharma, se expandam e toquem a todos, e que eu possa, e que vocês possam se tornar o caminho iluminado. Também. Não desperdicem essa vida. Tempo se esvai, oportunidade se perde.